Semana passada, nós começamos uma série no livro de Abacuque, e nós estudamos o capítulo 1, e o tema foi Deus, o Senhor não está vendo isso? Hoje nós vamos para Abacuque capítulo 2. Você leu Abacuque? Se você ainda não leu, você pode ler o livro de Abacuque. E o tema geral de toda essa série é a fé que enxerga no escuro. E o tema de hoje é confie, mesmo sem entender nada. É fácil, não é? Confiar quando a gente não entende nada? Quando a gente não tem as respostas? Quando a gente não tem certeza de nada? Não é fácil. Mas o texto de hoje, que está em Abacuque 2, do 1 ao 20, ele vai falar para nós confiar mesmo quando nós não entendemos nada. Mas eu tenho uma pergunta para você nessa noite. Você já passou por uma fase da vida em que nada fazia sentido? Você olha e nada faz sentido. Esse é o contexto que nós vamos entender um pouco do livro de Abacuque. É aquele tempo onde você orava, você esperava, fazia o certo, mas parece que as coisas só pareciam piorar. Não estava melhorando. Chegou até a pensar, onde está Deus? Por que Deus não está respondendo? Por que as coisas não estão dando certo? Talvez hoje você esteja vivendo exatamente esse momento. Ou há pessoas perto de você que estejam vivendo este momento. As promessas de Deus parecem estar muito distantes de você. Você olha ao redor e o outro tem vivido essas promessas, mas para você ainda não chegou. As orações parecem ainda orações sem respostas. Você olha para o céu e parece que Deus está em silêncio. Ele não responde, Ele não dá uma direção. Esse é um cenário do profeta Abacuque. Um homem de Deus, cheio de perguntas, confuso diante daquilo que ele via, diante da realidade que ele presenciava. Ele olhava ao seu redor e o que ele via era injustiça, violência, corrupção. Era o que ele via, por isso que a gente viu no capítulo 1, que ele pergunta, onde está o Senhor? O Senhor não está vendo o que está acontecendo? O Senhor não está enxergando a nossa realidade? Ele orava, mas não via mudança, ele questionava, mas ele não tinha respostas. Então ele fez algo que nos ensina profundamente. Ele sobe na torre de vigia e decide esperar com Deus. Mas não com desespero, ele espera com fé. Abacuque, ele nos ensina que a fé verdadeira, a fé que confia, não é ter todas as respostas, mas é confiar em Deus, mesmo quando nós não entendemos nada. Esse profeta não tinha todas as respostas. Ele não teve todos os direcionamentos que ele gostaria de Deus. Mas ele decidiu esperar. Mesmo sem ter todas as respostas. Mesmo sem entender o que estava acontecendo. Hoje Deus quer nos lembrar. Você não precisa entender tudo. Para confiar. Para ter fé. Você só precisa confiar naquele que sabe tudo, que é o nosso Deus. Eu e você não sabemos tudo e não precisamos saber tudo para confiar. Só precisamos confiar e esperar naquele que sabe de todas as coisas. Então, querido, abra o seu coração, para que através de Abacuque, Deus fale comigo, Deus fale com você, no meio da confusão. Lembre-se, Deus ainda está no controle. Mesmo que a gente não entenda, Ele ainda está dirigindo todas as coisas. E nós vamos juntos descobrir o que Deus respondeu a Abacuque e o que Ele quer falar comigo e com você hoje. No capítulo 2, o profeta aqui, ele assume uma postura de vigia. No capítulo 1 ele questiona. Ele faz muitas perguntas. Agora ele toma uma postura de vigia. Ele aguarda uma resposta mais profunda de Deus. E é exatamente essa resposta que nós vamos ver hoje. A espera
da fé. Olha o que diz o texto, Abacuque 2:1. Permanecerei no meu posto, um posto de sentinela. Tomarei posição sobre o baluarte, aguardarei para ver o que ele me dirá e o que a resposta terei à minha queixa. Qual é a resposta que terei à minha queixa? Abacuque decide tomar a posição de vigia, alguém que vai observar atentamente, em oração, em expectativa. Isso mostra que fé não é passividade, mas é confiar em Deus, uma busca para ouvir a voz de Deus, mesmo sem respostas imediatas. Em tempos de confusão, em tempos onde nós entendemos que as coisas estão confusas, a postura correta é buscar a presença de Deus, ouvir a sua voz, esperar a sua resposta. Não é questionar, não é murmurar, é simplesmente esperar. Lembra do Salmo 41? Esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Mas é tão fácil esperar, não é? Ainda com paciência. Com paciência é tão desafiador, irmãos. Mas a gente vê uma outra coisa nesse texto. A visão que deve ser escrita. Olha o que acontece. Então o Senhor, Ele me respondeu. Ele estava na torre de vigília, obrigado. Ele estava aguardando de Deus a resposta. Então o Senhor me responde, escreva atentamente, claramente, a visão em tábuas, para que se leia facilmente, pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere, porque ela certamente virá e não se atrasará. Eis que o ímpio estará envaidecido e os seus desejos não são bons, mas o justo viverá por sua fé. Você lembra desse texto, o justo viverá pela fé? Lá no Novo Testamento, está aqui em Abacuque. Só que Deus pede para ele escrever. Deus pede para ele colocar isso. Deus manda Abacuque registrar essa mensagem de forma clara e acessível. Isso mostra que a palavra de Deus, a resposta de Deus para o profeta é objetiva. Deus nunca nos deixa no escuro. Deus nunca nos deixa na confusão. Hoje eu e você temos isso também, através da palavra de Deus. Essa palavra que, segundo o Salmo, é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Portanto, Deus não nos deixou sem orientações. Deus nos deu a palavra que nos alimenta e que nos mostra o caminho que precisamos seguir, a direção que precisamos ter. Como é bom ouvir alguns irmãos que estão aí lendo Provérbios e estão começando a descobrir agora como é gostoso ler Provérbios, não é? Deus não chama a nossa atenção em Provérbios. Deus não nos corrige em Provérbios, é só bênção, né? Só promessa. É diferente de você pegar aquela caixinha de promessa, né? Todo dia tem uma promessa. Aí é fácil ser crente, irmãos. Lê Provérbio todo dia, que é a caixinha da chapuletada, né? Todo dia tem uma. Porque Deus nos mostra que você não tem que ser tolo, você tem que ser sábio, você tem que andar direito, você tem que saber falar, você tem que saber ficar calado. Provérbios é fantástico, irmãos. Você já leu Provérbios hoje? Leia Provérbios. Provérbios nos ajuda a sermos sábios. E a palavra de Deus, ela já está registrada para nós. Hoje você não precisa acrescentar nada e tirar nada do que está já no texto. É só ler. É só pedir a Deus, através da ação do Espírito Santo, para te dar entendimento dessa palavra, te dar a clareza do que Ele precisa te mostrar, e você obedecer, você aplicar no seu coração. O que a gente precisa hoje é só fazer aqueles princípios de método de estudo bíblico. Você vai pegar o texto, você vai ler o texto, você vai observar o texto, você vai interpretar o texto e você aplica o texto. Imagina se o nosso devocional fosse isso todo dia. Andando com um tanque vazio, ele ensina a fazer isso. O livro Andando com um Tanque Vazio, de um pastor que, de repente, no meio dessa vida corrida, das suas atividades e das suas palestras,
dos convites que ele tinha que fazer de treinamento, de conferência, ele senta na calçada e começa a chorar e não para. Porque ele estava andando, entregando, só que o tanque estava vazio. E o tanque não era de ele ler mais livros, fazer mais treinamentos, fazer mais cursos. Era o tempo dele com Deus. A vida devocional. O tempo que a gente tem ao pé da cruz. Que a gente tem com Jesus. De oração, de leitura da palavra. Esse tempo, irmãos. Esse tempo. Estava conversando com um colega pastor que recentemente deixou a igreja. Falei, pastor, mas você deixou a igreja, estava tão bom o trabalho, pastor. A pressão subiu lá no alto, fui para o hospital. Falei, eu saio, a igreja me mata. Não vou. Falei, pastor, agora 6 meses sem pastorear. Tenho orado mais. Estou junto com a minha esposa orando, buscando a Deus. Como está sendo bom restaurar esse tempo de devocional. É um tempo que a gente não pode perder, irmãos. E a palavra de Deus é objetiva, ela não nos deixa no escuro. A promessa pode demorar, mas um tempo designado, Deus age no tempo certo. Precisamos aprender a confiar, não no tempo humano, mas no tempo de Deus. O justo viverá pela fé. Deus vai trazendo uma promessa ao profeta que ele deveria registrar e deveria aguardar. Querido, aquele atraso aparente de Deus não é atraso, é Deus nos preparando para algo maior, melhor. É Ele trabalhando em nós. Sabe aquilo que a gente como pai faz com os nossos filhos, agora não dá para dar esse presente para ele, tem que esperar um pouquinho? É o que Deus faz com a gente como filho. Ele sabe que a gente ainda não está preparado para isso. A gente tem que crescer um pouco mais, amadurecer um pouco mais. Mas o justo, ele vai viver pela fé. É pela fé. E ele continua no texto, no versículo 4, ele diz, veja o ímpio, está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela fé. Esse é o versículo central do livro, um dos mais importantes da Bíblia. Foi usado por Paulo lá em Romanos 1,17, em Gálatas 3,11. Ele também está em Hebreus 10,38, para afirmar que uma vida com Deus não depende das obras, do nosso controle, mas da fé. Nós, justos, vivemos por fé. E fé é confiar mesmo não tendo todas as respostas. É confiar em Deus mesmo quando nós não temos todas as respostas das nossas dúvidas. Essa fé é uma fé cristocêntrica, é uma fé em Jesus, é uma fé no Filho de Deus. O justo vive por crer e não por compreender tudo. O justo viverá pela sua fé. Ele então não está dizendo o justo vai viver por compreender todas as coisas. Ao compreender você obedece. Não, ele está falando nós justos vamos viver por nossa fé, naquilo que nós cremos. Portanto, quando tudo parece confuso, quando você não vive pela lógica, pela conta bancária, pelo que você vê, você está vivendo pela fé no Deus soberano. Soberano. Porque falar que a gente vive pela fé, mas a gente sempre tem que dar um jeitinho para Deus e ajudar Deus para que as coisas aconteçam, a gente não está vivendo pela fé, mas a gente está vivendo pelo que a gente vê. É totalmente diferente. A gente sabe onde a gente vê muitas dessas histórias? Nos campos missionários, nas instituições de ação social, onde eles estão precisando de ofertas, de doações, e eles acreditam que Deus vai trazer, e Deus traz mesmo, Deus sustenta, Deus não desampara. O recurso chega, porque Deus é o dono do recurso. Isso sim é viver pela fé. Agora, viver pela fé e dizer que nós somos alguém que vive pela fé quando a gente consegue controlar tudo, e quando Deus permite que as coisas saiam fora do controle. É aí que eu vivo pela fé, porque eu confio em Deus, mesmo não vendo. Eu confio no Senhor, mesmo não vendo. Eu compartilhei com uns homens ontem, trabalhei na época de seminarista numa metalúrgica. A gente fazia máquinas para madeira, para marcenaria, baldã.
E ali nós tínhamos um crente, presbítero da presbiteriana, crente, homem de Deus. Orgulhava-se de falar que pregava na igreja, dava aula na IBD, fazia parte do presbitério. Surgiu um boato na firma, que teriam alguns desligamentos, que teriam algumas demissões. Pensem quem mais ficou ansioso, desesperado e tocou terror em todo mundo. O crente, o presbítero. E o novo convertido, seminarista, olhava aquilo e falava: Senhor, mas não era ele que era para colocar esperança no povo? Não era ele que era para falar para o pessoal: olha, vamos esperar em Deus. Se uma porta fechar, outra se abre. Não. Estava lá o crente desesperado. O que vai acontecer se eu for mandado embora? Como eu sustento a minha família, como eu pago minhas contas? Eu fico olhando aquilo. E o Paulão, o soldador, que fumava que não condenado. Veio, Paulão. Estou tranquilo, mano. Se fechar essa porta, Deus prepara. Tem tanta firma por aí. Poxa, o Paulão ensinando o que é ser alguém que saiba confiar e esperar. Irmãos, nós vivemos pela fé, não pelo que vemos. E se eu sei que Deus está no controle, de fato, como homem, com os nossos compromissos, a gente pode ficar um pouco preocupado, mas a gente não se desespera, porque Deus está cuidando de tudo. Senão a gente não está vivendo pela fé, irmãos. Esse texto é um texto diferente de qualquer outro texto que você lê. Porque no capítulo 2, do 5 ao 20, você encontra os ais contra os ímpios. Deus pronuncia aqui como ais, lamentos proféticos, algumas palavras contra os babilônicos, que representam ali uma nação que era arrogante e opressora. A gente não vai ler todo esse texto, mas eu trouxe aqui os principais. O primeiro ai é o ai do ganancioso. Ai do ganancioso. E você pode ler depois com calma, do 6 ao 8, e você vai ver isso. É aqueles que enriquecem à custa dos outros. Naquele tempo tinha isso. Que bom que hoje não tem mais, não é? Mas no tempo de Abacuque tinham pessoas que enriqueciam na custa dos outros. Ai do ganancioso que enriquece à custa dos outros. Esse vai colher o juízo. Ai do injusto, do violento, está lá no versículo 9 ao 11. É aquele que que constrói a sua segurança em cima da injustiça. Ele busca proteção através da maldade. Trará ruína sobre ele, porque o pecado cobra um preço. E ele fala depois do ai do sanguinário, do 12 ao 14, aquele que edifica cidades com sangue. Nenhum império construído com sangue, injustiça permanecerá. Nenhum império. Só a glória de Deus é eterna. Só Ele permanece, só Ele é soberano. Ele está acima de qualquer governante. E continua o ai do imoral, do enganador. Está do 15 ao 17. É aquele que promove vergonha, destruição. Quem envergonha os outros será envergonhado. O abuso será julgado. Era a palavra de Deus contra aquele povo. O ai do idólatra. Está do 18 ao 20. Aquele que confia em deuses mortos. Confiar em ídolos é inútil. Somente o Senhor é vivo, soberano, e somente Ele deve ser adorado. Uma realidade muito cruel naqueles dias. De opressão, de corrupção, de imoralidade. O mundo, irmãos, talvez você olhe hoje e fale: é a nossa realidade, pastor. O mundo está dominado por homens maus. Mas, querido, Deus está vendo tudo. Deus continua no controle. A justiça divina virá com certeza. E cada um dará contas a Deus. Cada um dará contas a Deus. Enquanto isso, nós, os justos, vivemos pela fé. Vivemos pela santidade. Vivemos nos apoiando na santidade e na justiça de Deus. Por isso que no versículo 20, nós vemos sobre o silêncio
e a soberania de Deus. Ó Senhor, porém, está em seu santo templo. O Senhor, porém, está no seu santo templo. E diante dele, fique em silêncio toda a terra. Após Deus denunciar toda arrogância, toda idolatria, toda injustiça dos ímpios babilônicos, Ele reafirma a sua soberania absoluta. O mundo pode parecer fora do controle, mas Deus permanece entronizado. Ele continua sendo o Senhor, acima de todos, controlando todas as coisas. E diante desse Deus Todo-Poderoso, a única resposta adequada é o silêncio reverente de uma adoração de quem confia, se prostra e diz: Senhor, confio em Ti. Não tenho todas as respostas, eu não sei o que o Senhor está fazendo com tudo isso, mas eu confio no Senhor. Essa é a melhor resposta que a gente pode dar. A resposta final de Deus ao caos do mundo é a sua majestade, a sua soberania. Quando tudo parecer sem sentido, olhe para o trono e lembre: Deus continua reinando sobre todos. Em vez de murmurar, em vez de se desesperar, adore. 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 Há momentos que o melhor ato de fé, a melhor expressão de fé é o silêncio e a reverência diante de Deus. É a gente descansar. Eu gosto muito do Salmo 46:10. O Salmo 46 em si, com certeza talvez eu já li para você em um momento. É o texto que eu mais uso, é o texto que eu leio muito. E Atos 46:10 ele diz o seguinte: aquietai-vos e sabei, eu sou Deus, eu serei exaltado sobre a terra. Numa outra versão ele fala: parem de lutar, eu luto com vocês, eu luto por vocês. Mas como é fácil aquietar o coração quando essa mente está inquieta. Não é fácil isso. Como é difícil aquietar o coração quando esse coração está ansioso. Mas o salmista diz: aquietai-vos. Portanto, em alguns momentos, a gente vai ter que continuar confiando, mesmo sem ter respostas claras. Porque fé é confiar no caráter de Deus. Nós não sabemos quais são os seus caminhos, nós não temos todas as respostas, mas eu confio nesse Deus que não mente, que não falha, que não muda. Por isso eu confio, eu me entrego, eu me derramo, sem reservas, sem desconfianças, porque eu sei que Ele não vai me desapontar, Ele não vai falhar comigo. Eu vou registrar o que Deus me mostra. Escreva as promessas, escreva o que Deus já fez, escreva o que Deus está fazendo, anote as orientações. Talvez você está lendo Provérbios ou lendo outro texto, Deus fala algumas verdades ao seu coração. Registre isso, registre aquilo que Deus está falando com você, para você colocar em prática na sua vida, e isso vai te servir de ânimo nos dias escuros da vida, vai te servir de ânimo. Viva pela fé e não pelo que você vê. As circunstâncias, elas podem mudar, e elas vão mudar, mas querido, Deus, Ele não muda, Ele não muda. As nossas circunstâncias, elas podem mudar, por isso que o justo, ele não vive por evidências, ele vive por fé, somente fé. Adore, mesmo em meio ao caos. A adoração é a maior expressão de fé, quando tudo estiver confuso, sem respostas. Se prostre e diga: Tu és Deus. Eu te louvarei, eu te exaltarei. Uma fé que espera, que adora, é uma fé que vive apesar das dificuldades. Abacuque nos ensina que essa fé verdadeira
ela não precisa de explicações, ela precisa de confiança. O profeta Abacuque viveu num tempo muito escuro, violência, injustiça, silêncio de Deus e um aparente triunfo do mal. Cadê Deus? O Senhor não está vendo isso? É o que ele diz no capítulo 1. Ele questionou, ele orou, ele chorou, mas ele também esperou, ouviu, adorou. E no final ele descobriu que o justo vive pela fé e não pelas explicações. Por isso que no próximo domingo a gente vai para Abacuque 3, e lá tem uma promessa: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, eu me alegrarei no Senhor. Esse é Abacuque. No meio desse caos, essa fé que enxerga no escuro, ela escolhe confiar, mesmo quando Deus está em silêncio. Essa fé que enxerga no escuro, ela louva mesmo sem antes ver o milagre, porque ela crê num Deus que faz milagres. Ela espera mesmo quando não entende. Ela crê que Deus continua sendo bom mesmo quando a vida está dura. Ele continua sendo bom. Essa é a fé que sustenta, que transforma, que vence e que nos ajuda. Confie, mesmo sem entender nada. Confie. Confie. Talvez você está vivendo esse momento. Tem algumas coisas que você não entende. Você olha, você pensa, podia ter feito diferente, podia ter sido diferente. Mas, querida, agora não é momento disso. Agora é o momento de confiar, de entregar, de descansar no Senhor. Amém. Vamos ficar de pé. Vamos orar. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Nos ajude a ser esse justo que vive por fé. Não por explicações, não pelo que vê. Ó Deus, obrigado por ser o Senhor um Deus soberano, que cuida de nós. Como somos pequenos, falhos e pecadores, não somos nada, Deus. Precisamos da sua orientação, precisamos da sua direção, precisamos da sua ajuda, Deus. E nessa noite nós queremos, ó Pai, agradecer ao Senhor, porque o Senhor, através da sua palavra, nos encoraja a continuarmos confiando no Senhor. Os nossos olhos estão no Senhor. A nossa esperança está no Senhor. Não são as circunstâncias que nos motivam a continuar confiando. Independente das circunstâncias, nós continuamos confiando no Senhor, adorando ao Senhor. E haverá momentos em que vamos adorar ao Senhor com muita alegria no coração, mas haverá momentos em que nós vamos adorar ao Senhor no meio da dor, no meio das lágrimas, mas ainda, Deus, nos sustente a continuarmos adorando ao Senhor. Tire de nossos lábios toda murmuração, toda reclamação. Ó Deus, nos ajude a confiarmos mesmo sem entender, mesmo sem ter as respostas, mesmo no meio da dor. Nos ajude, ó Pai. Talvez há pessoas aqui nessa noite que precisam ter esse mesmo posicionamento do profeta Abacuque, de esperar em silêncio, mas um silêncio reverente, em adoração, na certeza de que o Senhor está agindo, e no tempo certo, no tempo do Senhor, nós veremos as respostas. Nós veremos, ó Deus, o desejo do Senhor, o Senhor nos mostrando os caminhos novos. Nos ajude, ó Deus, a entendermos isso no Teu tempo e não no nosso. Por isso oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Mas tem uma coisa que a gente não pode esperar, irmãos, que a igreja precisa continuar fazendo, mesmo não tendo todas as respostas, que é clamar a Jesus, que é levar Jesus às pessoas que estão ao nosso redor, que é como igreja continuarmos anunciando esse nome, que tem poder e está acima de todo nome. Por isso vamos louvar, vamos cantar ao Senhor neste momento.